Olá, amados, bom dia. Eu venho aqui trazer uma mensagem hoje, mas primeiro eu quero explicar o motivo da minha ausência. Porque meu pai passou por uma cirurgia muito grave e eu precisei dedicar esse momento ao meu pai. Precisei ter tempo para ajudar a cuidar dele. Precisei de tempo para poder estar do lado dele. Então esse foi um dos motivos do meu afastamento da página. Mas não porque eu quis, é porque foi necessário agir dessa forma. Mas na manhã de hoje, dessa segunda-feira, dia 12/9, nós estamos aqui para trazer uma palavra, uma oração à sua vida, à tua casa, à tua família. Nesses dias tão complicados, nesses dias tão difíceis, tão turbulentos, esses dias de batalha, de guerra, dias políticos, estamos aproximando a eleição, estamos ouvindo tanta bobeira, tanta coisa que não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver, não condiz com a palavra. Então a gente vai estar aqui falando sobre vários assuntos, mas principalmente orando por você. Vamos orar para a gente iniciar essa manhã? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, como filho, como adorador, como pecadores que somos. Te pedimos perdão nessa manhã pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossas transgressões, Senhor, diante de Ti. Sabemos o quanto temos pecado, Senhor, mas só a Tua misericórdia, Deus, possa ser sobre nossas vidas. Só a Tua misericórdia, Senhor, tenha compaixão de nós. Sabemos do julgamento de cada um, Senhor. Sabemos que o julgamento ele é individual. Então, Deus, nessa manhã eu te peço perdão pelos meus pecados. E pelo pecado desse povo, Deus, que vai estar comigo nessa live. Entrego as famílias nas Tuas mãos. Me dê uma palavra que possa penetrar os corações. Que ela possa ser objetiva a cada vida e a cada coração. Nessa manhã de hoje, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos minha vida e a vida de todos, aqueles que vão assistir, que vão ouvir, que vão participar dessa live. Em nome de Jesus, amém. Então, querido, nessa manhã de hoje eu separei uma palavra que eu gosto muito, gosto demais. A palavra de Deus é a palavra absoluta para qualquer geração, para qualquer época, para qualquer povo. A palavra de Deus, ela é formidável. Ao longo dos anos, vários impérios tentaram de todas as maneiras calar, parar este evangelho através dessa palavra. No século XVIII, pegaram essa palavra em praça pública e queimaram vários exemplares. E queimaram várias Bíblias em plena praça pública. De nada disso adiantou. A palavra prevaleceu. Guardaram essa palavra ao longo de muitos anos em várias bibliotecas e proibiram o povo de ler essa palavra. De nada adiantou. A palavra continuou até os dias de hoje. Nos dias atuais,
estão tentando modificar a verdade dessa palavra. Porque estão dizendo por aí que ela está ultrapassada. Mas isso não vem de hoje. Essa perseguição contra a palavra de Deus, ela não vem de hoje. Ela é de geração após geração, de séculos após séculos. Foi lá no século XVIII. Essa palavra ela sempre foi perseguida. Lá no tempo de Gregório, século VI, essa palavra sempre foi perseguida. Mas ela tem virtude. Ela tem a verdade. Ela tem a vida. E aonde há a verdade e a vida, não tem como mudar. Há movimentos nos dias atuais que estão tentando mudar a verdade dessa palavra. Porém, algo que homem nenhum irá conseguir. Não precisa de se preocupar com isso. Não precisamos de forma alguma. Porque quem zela pela palavra é Deus. Há alguns movimentos por aí nos nossos dias atuais também, aproveitando dias políticos, dizendo que nós temos que voltar em cristão porque lá eles vão defender o direito da igreja. Uma grande inverdade. Querido, não tem como. É impossível. Homens carnais defender direito da igreja. A igreja começou a sua defesa lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu lá por nós. Talvez alguns que vão ouvir isso vão dizendo: pastor, o senhor está falando besteira. Não, vou provar biblicamente que ao longo dos anos nunca foi necessário homens se levantar para defender a igreja. O maior defensor da igreja morreu no Calvário. Mas o que me chama a atenção após tudo isso, a tua morte, a sua ressurreição, ele apareceu para os discípulos lá no livro de Atos, capítulo 1. Ele disse: eu vou para o Pai, mas retornarei. Em João 14 ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Consolador. Hoje nós temos aqui na terra o Consolador, que é o Espírito Santo. E temos uma promessa que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem defende a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. E mais ninguém. Não vai ter bancada em Senado, não haverá bancada em Brasília, aonde quer que seja, para defender. Mas estão se usando artifícios políticos, usando esse bordão para dizer que irá defender a igreja do Senhor. Não, querido. Não defende. Agora, procura saber desses homens os projetos que ele tem para a nação. Político não tem que defender a igreja. Político tem que defender a nação. Procura saber qual é o projeto que ele tem para a tua família. Qual o projeto que ele tem para o povo brasileiro. Nós vamos chegar onde eu quero. Procura saber com ele o que ele tem para a educação. O que ele tem para o transporte público, que é uma vergonha nesse Brasil. Qual é o projeto que ele tem
para a área da educação, que é uma vergonha, para a saúde, que está abandonada. Mas não, estão se criando esse bordão: políticos que irão defender a igreja lá em Brasília. A defesa da igreja é Deus. O consolador da igreja é o Espírito Santo. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Você tem que analisar a história política desses homens, os seus feitos. Amado, eu sou um apaixonado pela política. Não tem como, porque a Bíblia fala sobre política. Mas o que se faz no Brasil não é política. Chama-se politicagem. Um camarada estava lá em Copacabana fazendo a tua campanha, preocupado com um cara que ia fazer a sua aqui em Nova Iguaçu. O cara estava aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, não quero citar nomes, mas vocês sabem, quem é do Rio sabe do que eu estou falando, quem acompanhou sabe do que eu estou preocupado com a campanha que foi feita lá em Copacabana. Ataques um contra o outro. Eles não se preocupam com o projeto, eles se preocupam em fazer politicagem. Como eleger dois homens dessa maneira? É complicado, é difícil. E hoje aqui na palavra eu vou mostrar para vocês, independente da bancada política que vai ser eleita, aqui está a defesa da igreja. Aqui está a solução da igreja. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque muitos estão sendo enganados. E a obrigação de um líder cristão é defender a igreja de maneira correta e não se vender. Agora, claro que para muitos é vantagem que ou A ou B seja eleito. Dependendo da bandeira que eu levanto, eu quero que o meu ganhe. Eu tô com a bandeira A, não vou querer que a bandeira B seja eleita. Eu tô com a bandeira B, eu não vou querer que a bandeira A se levanta. Lógico que é vantagem para muitos líderes, como nós vemos aí, os camaradas viajando de avião junto com o presidente, em lugar de honra. Avião aí presidencial, de luxo, sentando à mesa bancada com eles. Aí eu vou defender o meu lado. Eu vou fazer a minha campanha para defender aquilo que me interessa. Eu vou passar para a igreja que nós temos que votar em candidato cristão. Não. Você tem que votar naquele que tem projeto. Naquele que defende o direito familiar. Naquele que defende os bons costumes da família. Independente da religião. Mas estão colocando na frente primeiro a religião. Um bom homem, ele não vai defender religião, ele vai defender o povo brasileiro. Esse é o bom candidato. Não é aquele que levanta a bandeira do arco-íris ou aquele que levanta a bandeira da denominação, não. É aquele que levanta a bandeira brasileira. É aquele que vê o país. É aquele que visa o país. Esse é o político. Isso chama-se política. Agora o que nós estamos vendo chama-se politicagem. Eu vou passar para esse grupo aqui, porque esse grupo aqui vai me eleger. Eu vou para esse grupo aqui porque esse grupo é poderoso.
E eu tenho uma mensagem forte hoje para você que é cristão. Para você que se apoia nessas mentiras que estão sendo pregadas. Para você que se apoia nessas mentiras que estão sendo passadas para você. Nós vamos começar aqui hoje. Nada melhor do que Mateus capítulo 5, do versículo 9 em diante. Mateus 5 diz assim, 9 em diante. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vós injuriares e vós perseguires, e mentindo disseres todo mal contra vós. Bem-aventurado quando por minha causa vós injuriares e vós perseguires, e mentindo disseres todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí muitos vão dizer, mas pastor, essa palavra não era para nós. Não é para nós. Essa palavra era para os discípulos. Porque ele está dizendo para os profetas antes de nós. Muitos vão achar subrefúgio para isso. Mas eu prefiro acreditar que eu sou bem-aventurado quando eu sou perseguido por causa da justiça. E que justiça é essa? É que está em Brasília? Não. Essa justiça é o próprio Deus. Bem-aventurados quando fores perseguidos por causa do meu nome. Eu não estou dizendo perseguição porque você está dando mau testemunho. Perseguição porque você levanta a bandeira do Evangelho. Porque você não abre mão dos bons costumes bíblicos. Porque você não abre mão do que a Bíblia diz. Porque você não abre mão do que a palavra de Deus diz a respeito da verdade. Nós somos bem-aventurados. Ouvi um debate essa semana numa grande rádio, uma rádio enorme, evangélica, pastores de grandes nomes, de grandes denominação, dizendo, irmão, cuidado com quem você vai votar, para depois você não reclamar que está sendo perseguido. Olha só, amado, que absurdo. Se a Bíblia diz que bem-aventurados somos quando vamos ser perseguidos por causa da justiça. E bem-aventurados serão quando for perseguidos por causa do meu nome. Jesus está aqui dialogando com os seus discípulos, com o povo daquela geração. E essa palavra chega até nós nos dias de hoje. Por acaso? Seremos bem-aventurados porque os discípulos foram perseguidos. Homens foram perseguidos. Dizia Martim Lutero, quanto mais nos persegue, mais cresce esse evangelho. E ele dizia bem claro, o sangue derramado é o crescimento do evangelho. Várias pessoas deram a tua vida por causa do evangelho. Várias pessoas se doaram por essa palavra. Mas tem recompensa que bem-aventurados e grande serão o seu galardão. Agora as pessoas não, as pessoas querem viver os dias aqui na terra de prazer.
o dia aqui na terra de luxo, andando de avião para cima e para baixo com o presidente, sentando nas bancadas dos maiores líderes desse mundo. Mas bem-aventurados serão quando forem perseguidos. E eu vou mais além, separei aqui também Mateus 24. Aqui nós lemos Mateus capítulo 5. Agora eu vou para Mateus 24. Tem duas Bíblias aqui, amado, muito boa. Aí eu quero ler aqui Mateus 24, do versículo 7 em diante. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome. Nós já estamos passando por isso. Peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são só princípios de dores. Então, vós hão de ser entregue para ser atormentados. Matarão-os e serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. Olha o que Jesus diz aos discípulos: serão tormentados e perseguidos por causa do meu nome, vós morrerão. Aí me vem aí na mídia, nos dias atuais, por causa da danada politicagem, porque isso não é política, isso é politicagem. Dizer para você: vote no crente, que ele vai defender a igreja, porque ele vai defender os direitos cristãos. Nós somos bem-aventurados porque somos perseguidos. Nós somos bem-aventurados porque somos entregues à morte por causa do nome de Jesus. Não, mas se vocês não votarem, vai acabar a mamada deles. Vai acabar a molezinha. Vai acabar o dinheiro que vem todo mês. Isso eles não vão dizer nunca. Continuando. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trairão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. Tá aí, ó. É isso aí que está acontecendo. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Entenda isso. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A não ser sermos perseguidos por causa da justiça. Mas as pessoas querem vida mole. As pessoas querem evangelho fácil. Vou te dar um conselho. Quer vida fácil? Procura outra religião. Ou vai para outra religião. Porque o evangelho é guerra. O evangelho é luta. Mateus capítulo 10, o Senhor diz que enviaria os discípulos para o meio, ovelhas para o meio de lobos. Então imagina, Marta. O que significa uma ovelha entre os lobos? O maior predador. Imagina. Mas as pessoas querem viver, sabe o quê? As promessas. As pessoas querem viver a promessa dessa palavra, mas não quer passar pela tribulação da palavra. Não querem passar pela luta da palavra.
Não, o Senhor tem promessa para mim, como teve para Josué. Eu não estou duvidando disso. Eu não duvido das promessas de Deus. Não, mas nós reinaremos em vida como reinou Daniel. Não, mas nós seremos prósperos como foi Salomão. Sim, acredito fielmente nessa palavra. Eu creio verdadeiramente nessa palavra. E eu já montei aqui uma doutrina. Eu citei Mateus 10, eu citei Mateus capítulo 5 e citei Mateus 24. Está aí. Está aí provando para você a verdade desse evangelho, o que é. Eu não vou procurar as lutas, eu não vou procurar as tempestades, eu não vou procurar as guerras. Lógico que não. Eu não vou procurar isso. Mas ela que vem até mim. Mateus fala bem claro. No livro de Mateus, o escritor diz bem claro: bem-aventurado quando fores perseguido por causa do meu nome. E por que, amado, eu tenho que ter medo dessa perseguição? Pode botar lá os papas, os pastores, os padres, quem for, na bancada. Ninguém vai impedir que o evangelho se cumpra. Já esqueceram, amado? Que o evangelho sobreviveu de geração após geração, várias batalhas. Bíblia foram queimados, cristãos foram mortos. Ah, pastor, mas os dias são outros. Então vai ter que realmente fazer uma reforma na palavra. Porque é a palavra que garante que nós seremos perseguidos por causa da justiça. É a palavra de Deus que diz que nós seremos mortos por causa dessa palavra. Humilhado, caluniado, seremos levados ao tribunal. Paulo foi levado diante ao tribunal. Pedro foi levado diante ao tribunal. João foi lançado num caldeirão de óleo quente. Mas os cristãos dessa geração querem vida fácil. Aí é mais fácil você ouvir um político dizer para você: vamos votar no crente, porque ele vai defender. Quem defende a igreja, eu torno a repetir, é Cristo. Quem defende a igreja é o Senhor Jesus. Ou será que não é o anticristo que já está preparando ano de paz? Porque o que está demonstrando é isso. E eu vou tornar a repetir. Não vota porque é crente. Procura o histórico. Vê qual é o histórico desse camarada. Às vezes ele não é crente, mas ele defende a bandeira brasileira. A bandeira que o político tem que levantar é a bandeira do Brasil. Não de uma seita, não de uma religião, não de um grupo determinado. Porque não foram eleitos para defender nem A nem B. Foram eleitos para defender a educação, a saúde, o transporte, o lazer. Mas aí, pastor, vão tirar os direitos de liberdade da igreja. Que tire. A palavra de Deus diz que eu vou ser caluniado. Muitos tentarão me calar. Aí cabe a mim. Se eu quero viver a bem-aventurança,
Bem-aventurado quando fores perseguido por causa do meu nome. Ou se eu quero conforto. Se eu quero conforto, eu vou arrumar aí um salafrão e vou votar nele. Se eu quero conforto, é isso. Eu torno a repetir. Eu amo a política, odeio a politicagem. Eu dei um exemplo aqui de politicagem. Um candidato a presidente aqui em Nova Iguaçu, preocupado com o presidente lá em Copacabana. O presidente lá em Copacabana é preocupado com o cara aqui em Nova Iguaçu. Ataques. Parece até que são ataques de guerra. Até agora eu não sei projeto de nenhum dos dois. Proposta para um Brasil melhor de nenhum dos dois. Porque toda vez que eu ouço, é um preocupado com o outro. E ninguém apresenta. Ninguém fala. Se cria inimigos por causa de duas bandeiras. Por causa de duas bandeiras se cria inimigos. Desculpa eu falar, parece até que guerra de tráfico. Amigos que estavam do mesmo lado, cresceram junto e agora são inimigos. É assim que é a guerra do nosso país aqui no Rio de Janeiro. Agora pergunta por que eles estão se matando. Por causa de uma bandeira e por causa de outra bandeira. Assim está a nossa política. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que tiraram a vida do outro por causa de candidatos. É porque isso, porque os próprios candidatos, eles não passam uma segurança política, eles passam uma politicagem. E muitos cristãos adotam esse espírito. Porque eu sou crente, eu vou chamar outra banda de endemoniado. Aí outro, porque defende um grupo determinado, vai defender. Não, isso não é política. Isso é fazer politicagem. Isso é fazer politicagem. Isso é politicagem. O cabo eleitoral de tal, nos seus interesses pessoal, não no interesse do Brasil, traz a bandeira da politicagem. Defende a politicagem, implanta o ódio. É isso que eu estou vendo no momento. Bandeiras de ódio sendo implantado dentro de uma coisa que deveria ser bênção. A política traz bênção, não ódio. Estão se implantando ódio. Estão se implantando guerra e não política. Lamentável isso. Mas é uma verdade. Aí eu vou dizer para você que eu vi agora, há pouco tempo, um líder religioso de grande nome chamar do outro lado de endemoniado, sendo que a Bíblia manda a gente orar por eles. A Bíblia não manda eu atacar. Que esse aí defende a banda podre. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia me ensina a orar. Jesus, quando se defendeu, porque ele foi atacado. Jesus não atacou. Jesus se defende. A igreja não tem que atacar nem B, nem A, nem C. A igreja tem que se defender dentro da palavra. Mas é o contrário. Muitas das vezes somos nós que estamos atacando. O que é isso? A não ser politicagem. Aí me vem o bom samaritano. É o que nós temos na política, o bom samaritano. Aparece um montão de cristãos nesse momento, porque sabe que o crente vota em crente. Aí parece um bom samaritano. Porque eu defendo os bons costumes. Bom costume do crente é isso aqui, Seremos perseguidos por causa da justiça.
Os bons costumes do crente estão aqui. Mateus 5, e Mateus 24 e Mateus 10. Não vem com essa pra cima de mim que não me pega. Eu tenho meus candidatos. Aí me perguntaram, mas tu vai votar nesse cara? Eu falei, eu não vou citar nome, que eu não tô aqui pra fazer política pra ninguém. Falei, pelo menos ele luta pelos direitos do meu município. Então será ele sim meu senador. Ah, mas não tô preocupado. Eu tô preparado para a perseguição. Eu tô preparado para essa perseguição. Porque Jesus disse que eu serei bem-aventurado. Agora o que eu não posso admitir mais, dentro do meu município, eu não ter transporte 10 horas da noite. Eu não ter lazer para o meu filho. Eu não ter uma faculdade. Não ter saneamento básico, que é o mínimo. Eu não ter uma escola de qualidade, municipal, estadual, federal, seja qual for. Eu não ter. É isso que é política. Nem eu me preocupar com... Não, os interesses do cristão está na Bíblia. A proteção do cristão está lá em Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Eu trabalhava numa empresa, numa rede de supermercado. Aí eu era chefe de um setor, peixaria, que eu sempre fiz, eu sou bom nisso. Aí eu conhecia os donos, tinha boa, vamos dizer, eu tinha um bom relacionamento. Um bom relacionamento com os donos. Sendo que a peixaria era um amigo meu que colocava peixe lá e me chamou para ir trabalhar. E falou que me dava um dinheiro por fora, eu aceitei. E tudo acertado, tudo direitinho, contrato lá dentro da empresa. A empresa sabia de tudo, tudo certo. E eu aceitei o desafio, que eu nunca tinha trabalhado no mercado. Aí chegou um peixe chamado espada. Bonito, amado, gordo. E eu sabia que o diretor do mercado e o dono, ele era diretor e dono, que ele já tinha administrado vários supermercados, gostava do peixe. Eu imediatamente fui até a sua sala, que eu tinha acesso. Não era qualquer um que tinha acesso. Bati com toda a educação, todo o respeito ao meu superior. Entrei, pedi licença. Chamei ele pelo nome. Seu Heraldo, bom dia, tudo bom com o senhor? É que chegou um peixe-espada, eu sei que o senhor gosta. Eu gostaria de saber se o senhor... Ah, foi quanto? Mas eu falei, veio pouco, veio só 10 quilos. Ele é muito. Eu falei, mas se o senhor permitir, porque tinha um vale, eles davam um vale-compra. E se o senhor puder antecipar o vale-compra para mim, eu fico com a metade, o senhor com a metade. Ele olhou para mim, que ninguém nunca teve, sabe, acesso à liberdade a ele, para esse tipo de conversa. Aí ele, tá, foi lá, ele mesmo fez tal, papá. Eu peguei aquele peixe e transformei ele em filé. Pesei, porque tinha que bater minha meta. Não foi só por ele gostar, ali também estava a minha meta. A meta que eu tinha que bater para receber o vale-compra, para receber um dinheiro por fora. Tinha uma meta a bater, como chefe de setor. Vi um dinheirinho que me ajudava. Aí fiz tudo direitinho, blá, blá, blá. Quando eu cheguei no outro dia, uma menina do caixa falou que eu, Marcelo Dias Azevedo, ou seja, o pastor, que é o nome que estava rolando, vou falar a expressão popular, era ladrão. É, querido. Sim, assim mesmo. Eu tô vendo um murmurinho quando eu entrei dentro.
O gerente me chamou para uma conversa, junto com o chefe geral do setor dos perecíveis. Eu fui para cima, tá bom. Subi, não deixaram nem eu trocar de roupa, dizendo que tinha uma justa causa para me assinar. Olha o que é o evangelho: serão perseguidos por causa do meu nome, te caluniarão. Calúnia não vai vir só de Brasília, vai vir de todas as áreas. Perseguição não vai partir de lá. Aonde tiver o crente, você é o sal da terra. Você vai ser perseguido. Eu não estou dizendo do crente pilantra, que eu queria falar outra coisa, mas não vou falar. Que aluga uma casa e não paga, aí diz que está sendo perseguido. Compra uma roupa e não paga, aí diz que está sendo perseguido. Pede dinheiro emprestado e não paga, aí diz que está sendo perseguido. Deve o José da barraca e diz que está sendo... Não é desse tipo de pessoa que eu estou falando. Eu estou dizendo aquele que anda correto, que paga o seu aluguel, que faz tudo direitinho. Falho, todos nós somos. Pecar, todos vamos pecar. Mas, amado, excesso já é mente cauterizada. Aí, deixei eles falar o que eles queriam. Você não tem noção do que eu vi naquela sala. Vocês não têm noção do que falaram para mim. Chamaram de pilantra. Tantas acusações que vocês não têm noção. O chefe geral do setor não esperava isso de você. Ainda mais você, um homem religioso, um pastor. Por isso que eu não gosto de crente, assim mesmo. Aí eu falei, se eu poderia passar um telefone, que eu tinha um acesso do diretor, para poder falar com o senhor, gerente. Posso? Pode. Senhor Heraldo, ontem, o que se sucedeu assim? Fala aqui com o gerente que eu estou aqui sendo acusado de ter roubado. Amado, naquela hora, eu vi o nome de Jesus ser glorificado. Primeiro, meu nome foi defamado dentro do mercado. Quando eu cheguei, estava todo mundo me vendo como ladrão. Porque é o que mais acontece dentro de uma rede de supermercado. O camarada comprar contrafilé, um exemplo, e colocar como se fosse músculo ou peito, a carne mais barata. Bota no corte, mas aí já passa na caixa certa, porque já tem uma armação ali dentro. Eu trabalhei, eu sei o que eu estou falando. E como eu peguei aquele peixe, pesei no peso certo, peguei o peixe com o esqueleto, com a cabeça, com as tripas e tudo, e pesei 10 quilos. Agora eu faço o que eu quero. Eu paguei pelo preço, eu paguei pela cabeça, eu paguei pela... Levo se eu quiser. Tá entendendo? Então aqueles 10 quilos foram transformados em apenas 4 quilos. 2 quilos para mim e 2 quilos para o dono. Ele mesmo... Ué, mas o que eu falei? Eu falei para ele, ó, esse filé é 3 por 1. Aí ele, não, tá, beleza, legal. Aí ele ligou, não, o Marcelo foi autorizado por mim, acabou a reunião, amado. E ele me perguntou, olha como age o cristão, qual é a atitude que você quer que eu tome? Falei, nenhuma, porque aqui quem foi glorificado foi o nome de Deus. Todos dentro do mercado passaram a dizer que verdadeiramente eu era homem de Deus. É assim, acabou. Não há outra explicação bíblica. Assim foram com os discípulos. Assim foi com Jesus. Assim vai ser comigo e contigo. E ponto final. Não adianta dizer que precisamos, lá em Brasília, de crente.
Precisamos de políticos que visam a bandeira brasileira. O nosso país, independente de religião. Eu não defendo religião para votar. Eu defendo a bandeira do país. Eu não tenho candidato a presidente ainda. Não tenho, porque eu não senti firmeza em nenhum. Pode ser que eu não voto em presidente. Porque, pelo amor de Deus, querido, o que foi feito agora nesses últimos, no dia 7, um dia depois, no dia 8, não foi política. Foi uma vergonha. Foi politicagem. O que se apresentou dia 7 de setembro lá em Copacabana, o que se apresentou dia 8 aqui na Baixada, onde eu moro, não vi política. Eu vi ataques. Eu vi vergonha. E não são esses tipos de pessoa que eu quero para defender o meu país. Eu não estou preocupado com Bolsa Família. Eu não estou preocupado se... Não! Eu não ganho por isso. Eu estou preocupado com a saúde do meu município, Japeri, que é uma vergonha. Eu estou preocupado com a educação do meu município, que é uma vergonha. Eu estou preocupado, querido, com o transporte da Baixada Fluminense, não é só Engenheiro Pedreira não, que é uma vergonha. É com isso. Essa é a minha preocupação. Não vivo disso. Eu vivo disso aqui, ó. Eu quero ler. Quero ler mais um pedacinho só. Quero lembrar você que entrou na live agora. Eu tenho vergonha quando eu ouço um líder cristão falar isso. Meu coração dói. E pior que são grandes homens. E são esses que têm influência. A minha live está aí, pouca pessoa. Mas graças a Deus. Mas a deles é milhões. E é eles que vão passar coisa podre para nós. Olha o que diz esse livro de Mateus, capítulo 24. Isso aqui é um sermão profético, princípio de dores. Aí diz assim: ó, o que eu passei. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Tentaram me escandalizar lá, mas não conseguiram. Então vós vão de ser entregue para seres atormentados. O crente é odiado por todos e por todos. Vós serão atormentados. Pô, mas os camaradas querem vida mole. Quer, ó, mamar na teta do governo, independente de qual lado. Não estou falando do atual. Eu estou levantando a bandeira porque eu vou estar ali, né? É lógico. Olha o que diz o versículo 10. Quando, pois, vindes o que é abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que lhe atenda. Qual é o lugar santo? Quando vinha a abominação, na glória, na presença de Deus. Olha o que diz. Creio eu que nós não estaremos mais aqui.
Porque haverão então grandes aflição, como nunca houve, desde os princípios do mundo até agora, nem tão pouco onde haver. Poxa, querido, chega, quero orar por vocês. Diz aqui o nosso Valdeciano, é verdade o que o Senhor está falando, pastor. Foi um açougueiro desolador numa grande rede de supermercado do Rio de Janeiro. Trabalhei em várias redes de supermercado. Acabou, querido. Tá aí. Eu fui caluniado, mas o nome de Jesus foi exaltado. Não preciso de falar mais nada. Tá o irmão aqui provando do que eu estou falando. Maridete de Oliveira. Amém, pastor. Amém, amados. Vamos orar. Nós temos 3 objetivos da oração de hoje. Família. Nunca deixo de orar pelas famílias. Política. Porque eu dependo da política para viver. Não da politicagem, da política. E a outra, nossa salvação. Não põe em jogo a tua salvação, querido. Então nós vamos começar aqui pela nossa salvação. Grandioso Deus e Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, a tua majestade, o teu reino, a tua glória possa estar sobre nossas vidas, Senhor, de geração após a geração. Meu Deus, de tudo que eu possa perder, que eu nunca posso perder o temor no Senhor. De tudo que eu posso ter dúvida, que eu nunca posso ter dúvida da minha salvação. Essa pandemia, Senhor, trouxe esfriamento para muitos de nós. Eu, como ser humano, eu também senti. Eu senti o baque. Eu senti as percas. Mas, Deus, a salvação tem que estar acima de tudo, Senhor. E de todos. Eu entrego nas tuas mãos agora a minha vida espiritual, a minha casa espiritual, minha família. Senhor, que nós não podemos perder a essência. Toma a minha salvação nas tuas mãos, Senhor. Me ajuda a ser forte, a suportar o que está por vir. Coisas piores virão, Senhor. Tribulação virão, eu tenho que estar de pé. Mas às vezes eu me sinto frágil. Às vezes eu me sinto fraco. Me ajuda, Senhor. Também quero entregar nas tuas mãos as famílias brasileiras. Toma as famílias nas tuas mãos, Senhor. Quantas pessoas que estão sendo agora degradadas, divórcio. Toma nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o divórcio possa cair por terra. Deus, também entrego nas tuas mãos a nossa política. Não a politicagem. Que seja segundo a tua vontade. Reinar sobre esse país. Reinar sobre esse município de Japeri. Reinar sobre, Senhor, o povo brasileiro. O Congresso. Tudo esteja nas tuas mãos. Abençoe os meus seguidores dessa página, Pastor Marcelo Dias. Aqueles que acreditam no meu ministério. Que eles possam sempre, Senhor. Abre porta de emprego. Abençoa, Senhor. Tira esse filho das drogas, da heroína, da cocaína. Tira este homem do vício. Então, Deus, nessa manhã de hoje, entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, eu precisei ser um pouco mais rápido, porque eu preciso sair. Mas nós vamos voltar a orar ainda hoje. Não sei o horário, vamos ver.
E aqui orando, eu quero mandar uma mensagem para os pastores. Vocês que dizem que estão preocupados com a família brasileira, implante um projeto dentro da tua igreja. Qual é o projeto, já que você está preocupado com a família brasileira? Vou te dar uma opinião. Um projeto de psicologia. Pastores, muitas famílias dentro do seu lar estão passando por depressão. E o que a sua igreja, e o que o Senhor tem somado para esse momento de depressão dentro dos lares? É um projeto que o Senhor pode fazer. Ah, mas gasta muito. Ué, tu não está preocupado com a família? Outro projeto. Contra o divórcio dentro da igreja. Está faltando, pastores. Palestras para a família. Então a tua preocupação, se for família, tu vai se preocupar com isso. Não é um culto mensal, não. São estudos bíblicos para o casamento. Então é isso aí. Fica aí minha mensagem em nome de Jesus. E um bom dia para todos.